Os canadianos relatam níveis muito diferentes de preocupação sobre as dívidas que têm. Ao que tudo indica, as famílias com rendimentos mais altos são mais propensas a dizerem que a situação da dívida melhorou em comparação com o período pré-pandémico. A informação é de acordo com uma recente pesquisa do Ipsos. Com um quadro mais favorável da pandemia no Canadá, os cidadãos com altos e baixos rendimentos relatam uma situação diferente quanto às dívidas que contraíram antes do novo coronavírus atingir o país. Segundo uma pesquisa recente do Ipsos, conduzida em nome da empresa de consultoria de dívidas MNP Limited, as famílias com rendimentos mais altos revelam uma situação mais favorável agora em comparação com o período anterior à chegada da pandemia. Por outro lado, aqueles com rendimentos mais baixos têm maior probabilidade de dizer que as coisas pioraram. Os canadianos mais jovens, em particular, são mais propensos a relatarem que se tornou mais difícil manter o pagamento de dívidas e que acumularam responsabilidades adicionais durante a pandemia. No geral, os entrevistados que participaram na pesquisa disseram que lhes sobra mais dinheiro ao final do mês do que numa mesma pesquisa em março. Ainda assim, 30% deles relataram estarem insolventes. Essa é a maior proporção vista desde 2017, de acordo com o MNP. Os especialistas revelam que alguns canadianos com dinheiro puderam aproveitar o período pandémico em que mantiveram o emprego e não fizeram grandes gastos para poder saldar algumas dívidas. Por outro lado, outros que perderam o emprego durante o mesmo período tiveram de se endividar mais para sobreviver. E alertam que, com a reabertura da economia, alguns canadianos com dívidas maiores podem tornar-se financeiramente mais vulneráveis. O governo federal começou gradualmente a eliminar alguns subsídios de apoio ao rendimento implementados quando a economia canadiana estourou durante a pandemia e que deixou milhões de pessoas sem emprego. O levantamento das restrições relacionadas com a Covid-19 estão a gerar uma forte procura por trabalhadores de setores que foram duramente atingidos pelas medidas de saúde, tais como o setor da restauração e a indústria hoteleira. Embora os especialistas digam que alguns devedores vão conseguir pagar por conta própria ou negociar uma solução com os credores, também esperam que as insolvências pessoais comecem a aumentar no outono, numa altura em que mais pessoas voltam ao trabalho e os credores aumentam a atividade de cobrança. Com um terço dos entrevistados a relatar que planeiam aumentar os gastos com a reabertura da economia, os especialistas alertam para o risco de alguns cidadãos se entregarem a uma onda de gastos que vão muito além do orçamento. Mas dizem que, para muitos canadianos, o prejuízo financeiro vai provavelmente durar muitos anos, mesmo depois de recuperarem o emprego e tentarem fazer frente às novas dívidas que possam ter acumulado.